Olá pessoal, tudo bom com vocês? Agora daremos início à nossa resolução da lista de exercícios do assunto de pattern match. Questão número 1. Crie uma variável que seja atribuído o valor 30. Depois use o operador PIN para que não ocorra retribuição de outro valor e tente atribuir um valor, para mostrar como o sistema vai barrar a reatribuição do outro lado. Questão muito simples. Primeiro nós criamos uma variável x, pode ser y, z, e armazenamos o valor 30. Após isso, eu reescrevo a variável x de novo com o valor 40, mas usando o valor PIN. Se isso for executado da forma correta, ele dará um erro. Por quê? Porque o PIN não permite que o valor de x seja alterado. Em outras palavras, o x tem que ser 30. Vamos imprimir. Ó, tivemos um erro na linha 5. Por quê? Porque existe um PIN aqui com valor diferente de 30, então ele nos dará um erro. Ele não permite que o valor de x seja alterado. Segunda questão. Cria uma tupla que dentro dessa tupla tenha duas variáveis, que nestas variáveis tenham os respectivos valores 10 e 20. Depois, use o operador PIN na variável que contém o valor de 10 e modifique apenas a variável que contém o valor de 20. Isso servirá para analisar que quando uma variável não contém o operador PIN, ela pode receber outros valores. Questão tranquila. Criamos aqui duas tuplas, variável 1, variável 2, com os valores 2 e 3. Se eu criar uma nova tupla usando PIN, a variável 1 que está usando PIN tem que permanecer o mesmo valor, não pode mudar de jeito nenhum, que é o valor 2. Mas a variável 2 que não tem PIN, eu posso botar o valor que eu quiser, 35. Vamos imprimir aqui e teremos o nosso resultado. Temos aqui 2,35. Questão número 3. Explique o conceito do operador de correspondência em Elix e forneça um exemplo prático do seu uso. Vamos lá. O operador de correspondência em Elix não funciona somente como atribuidor de variável, e sim um sinal de comparação. Ao inserir um valor, o operador de igual e por seguinte uma variável, eu não estou armazenando uma variável, e sim comparando valores de uma variável já declarada. Se não há variável ainda declarada e eu fizer uma comparação, isso nos retornará um erro, que é o que veremos aqui na prática. Temos aqui x igual a 1 e 1 igual a x. Até aqui será tudo normal porque a variável x recebe 1 e 1 está sendo comparado a x. Ok. Só que 2 igual a x não vai funcionar. Por quê? Porque x é igual a 1. Se eu quiser que 2 seja igual a x, tem que declarar a variável de novo, como eu estou fazendo aqui embaixo, x igual a 2, para que depois imprima 2 igual a x. Vocês verão que aqui nessa linha dará um erro, e se eu apagá-la, posteriormente o código vai ser executado sem problema nenhum. Vamos imprimir. Aqui, ó, temos o 1, que foi aqui. Os dois 1, x igual a 1 igual a x, só que na terceira linha deu um problema. Porque o x que foi declarado era 1 e eu estou dizendo que 2 é igual a x, o que dará um erro. Mas se eu apagar esta linha aqui, vocês verão que o código rodará sem problema nenhum. Um, 2, 2. X igual a 1, 1 igual a x, x igual a 2, 2 igual a x. Quarta questão. Qual a diferença entre uma combinação feita de forma correta e uma combinação com um erro, compile o erro, ao usar o operador de correspondência em Elix? Dê exemplos para ilustrar. Vamos lá. Geralmente, pattern match, a compilação com erro acontece quando o padrão de correspondência não é executado de forma correta, seja pelo número de elementos ser diferente ou pelos dados serem diferentes. No exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês, o problema se dá porque no map a chave nome tem um nome como Pedro, mas a informação correspondida erroneamente é Antônio. Aqui é o nosso mapa. Temos aqui a variável cidadão armazenando as chaves nome e idade e o nome está Pedro. Só que aqui quando eu fazer o pattern match vai dar um erro porque eu botei Antônio, isso aqui está errado. Agora quando eu fizer aqui embaixo da forma correta com Pedro e idade 40, dará certo. Primeiro vamos imprimir da forma errada.
Deu um erro, por quê? Porque o padrão de correspondência deu errado. Agora, se eu fizer dessa forma, dará certo. Nome Pedro, idade 40. Quinta questão. Por que é importante entender que a variável só pode ser atribuída do lado esquerdo do operador de correspondência em Elix? Dê um exemplo do código que demonstra essa restrição. Vamos lá. Em Elix, o operador de igual não é usado só para atribuição, e sim comparação de valores. Sem mencionar que em atribuições só pode ser feita com a variável à esquerda dos valores, pois se ela for feita à direita, causará um erro. Temos aqui x igual a 10, atribuição, e 10 igual a x, comparação. Só que se vocês verem, eu botei 10 igual a y, que também é uma comparação. Isso está errado, porque x foi atribuído 10. E se eu imprimir, vai me dar um erro. Vamos imprimir. Olha aqui, o erro está no y. Porque 10 não é igual a y, 10 é igual a x. Mas agora, sei lá, se eu escrever uma nova linha, y igual a 10, vocês verão que o programa será executado sem problema nenhum. 10, 10. Sexta questão. Considere o seguinte mapa representando informações de um produto. Product igual a name laptop price 1200 brand exemplo brand. Utilizando o padrão de correspondência, escreva um trecho do código em Elix para extrair o nome e o preço do produto e exibi-los na tela. Ou seja, nós só queremos o nome e o preço, não queremos saber do brand. Vamos lá? Vocês podem ver aqui, o nosso mapa já foi declarado, então não vou declarar aqui embaixo de novo. E como vocês podem ver aqui também, já temos o nosso padrão de correspondência aqui com o nome e preço do produto. Após isso, eu imprimo o nome e o preço, sim, e o programa será executado sem nenhum problema. Laptop 1200. Sétima questão. Dada a lista igual a 10, 20, 30, 40, 50, utilize a correspondência de padrões para atribuir o primeiro elemento à variável primeiro e o restante dos elementos à variável restante, ou seja, eu quero que o número 10 seja atribuído à variável primeiro e 20, 30, 40, 50 seja atribuído ao restante, todos eles juntos. Vamos aqui, criamos a nossa lista 10, 20, 30, 40, 50 e usamos um padrão de correspondência baseado no head e no tail. Temos o primeiro e temos o restante e fazemos o padrão de correspondência à nossa lista. Ao imprimir, o primeiro tem que imprimir 10 e o restante tem que imprimir todos os outros elementos. Se o programa foi feito de forma correta, acontecerá isso. (10, 20, 30, 40, 50). Sem problema nenhum. Oitava e última questão. Dada a lista igual a 10, queijo, carro, 100, atribua o primeiro e o último elemento às variáveis primeiro e último e ignorando os elementos do meio. Vocês lembram como a gente ignorava elementos em padrões de correspondência? Usávamos o símbolo de underline, né? E é isso que vamos fazer agora. Primeiro nós criamos a nossa lista aqui, onde tem 10, queijo, carro e 100. Para fazer o padrão de correspondência de forma correta, usamos as variáveis primeiro, que será correspondente a 10, a variável último, que será correspondente a 100, e os underlines do meio serão para ignorar os elementos queijo e carro de acordo com a lista. Fazemos o nosso padrão de correspondência e depois imprimimos primeiro e último. Vamos imprimir. E como vocês podem ver, o 10 foi imprimido como primeiro e o 100 foi imprimido como último. E assim nós finalizamos a nossa lista de exercícios. Espero que nós possamos ver nos próximos vídeos.